Em uma decisão que impactou o cenário político brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tomou uma medida surpreendente. Neste vídeo, vamos explorar a libertação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, uma decisão que se baseou na avaliação de que a prisão já não era mais necessária e que pode levar à prisão do ex-presidente Bolsonaro. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Vamos analisar os motivos por trás dessa decisão e o impacto que ela teve no panorama político do Brasil. Fique conosco enquanto desvendamos os detalhes dessa notícia que está repercutindo por todo o país. Na decisão, Moraes mencionou que Cid prestou 3 depoimentos, que foram considerados necessários para esclarecer as provas obtidas anteriormente pela Polícia Federal. Mauro Cid colaborou com as investigações. Graças à colaboração, Alexandre de Moraes disse que a prisão não seria mais necessária. O ministro homologou o acordo de delação premiada de Mauro Cid e liberou o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro da prisão. Ao conceder a liberdade a Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes impôs as seguintes condições: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de sair do país, proibição de usar redes sociais e proibição de se encontrar com outros investigados. O tenente-coronel terá que comparecer à vara de execução de Brasília toda segunda-feira. A delação do coronel Cid será o começo do fim de Bolsonaro e da Santa Michele. Muitas suspeitas serão confirmadas. Essa é a tese do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub, em postagem nas redes sociais. Recentemente, a ex-primeira-dama Michele zombou da situação que pode levar o marido à prisão no caso do suposto roubo das joias. Vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Joias para vocês. A zombaria agora se converteu em tristeza. Numa aparente encenação, após um bom tempo sem colocar os pés numa igreja evangélica, Michele reaparece num templo em Taguatinga, no Distrito Federal, chorando e se dizendo perseguida. Seriam perseguidos, e nós estamos sendo perseguidos e injustiçados. Que seja devidamente esclarecido: investigação não é perseguição. Aliados de Bolsonaro dizem que clima é de tensão nos bastidores sobre a delação premiada de Mauro Cid. É o que diz o jornalista Gerson Camarote, da Globo News. O tamanho dessa delação a gente pode aferir pelo grau de preocupação desse entorno bolsonarista, pelo grau de tensão. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, protestou contra a delação do Mauro Cid com o argumento de que a PGR não aceita a delação conduzida pela Polícia Federal. Porém, o ministro da Justiça, Flávio Dino, explicou que o acordo de delação ocorreu dentro da lei. Acerca da colaboração premiada, diz o artigo 4º da Lei nº 12.850, de 2013, parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Sobre tal preceito, houve ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal decidiu conforme ementa em anexo. Portanto, a Polícia Federal aplicou a lei, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Publicou o ministro Flávio Dino nas redes sociais. A ementa em anexo diz o seguinte: o acordo formalizado mediante a atuação da polícia pressupõe a fase de inquérito policial, cabendo a manifestação posterior do Ministério Público. No site UOL, o jurista Walter Maierovitch publicou que, com a delação de Cid, a porta da cadeia abre-se a Bolsonaro. Com a aplicação do chamado direito premial, a prisão preventiva de Cid tornou-se desnecessária, uma vez que havia sido imposta para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Ao contrário, conforme os relatos e provas, a prisão preventiva ou temporária de Bolsonaro poderá se tornar necessária, dado o risco de fuga, de tentar destruir provas, intimidar pessoas, etc. Seria uma prisão preventiva fundada numa medida de segurança social, escreveu o jurista. A jornalista Bela Megali, em sua coluna no jornal O Globo, informou que a cúpula do Exército vê a delação de Mauro Cid como mal necessário. O acordo, porém,
também é encarado como a possibilidade de resolver a situação de uma vez por todas e ajudar a acelerar um desfecho para o episódio, sem jogar para debaixo do tapete, escreveu a jornalista. O colunista do UOL Thales Faria concluiu que o ex-presidente Bolsonaro colocou as Forças Armadas de tornozeleira eletrônica. Um oficial de alta patente, como o tenente-coronel Mauro Cid, antes respeitado no meio militar, mas agora usando tornozeleira eletrônica. Esse é o símbolo da humilhação a que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou impondo às Forças Armadas. O deputado Lindbergh Farias acredita que a delação de Mauro Cid pode levar o Bolsonaro para a prisão. Pensa aqui comigo. Você acha que que o Alexandre de Moraes assinaria algum acordo de delação se isso não fosse explosivo? Quero contar a vocês uma coisa. Sobre o caso das joias, os investigadores da Polícia Federal diziam que não precisavam da colaboração do tenente-coronel Mauro Cid, porque ali já estava tudo provado. Provado o envolvimento do tenente-coronel Mauro Cid e de Bolsonaro no processo de venda de joias, da recompra das joias. Tem a conta onde o tenente-coronel Mauro Cid colocou o dinheiro da venda dos relógios, que foi justamente na conta do pai dele, Mauro Lorena Cid. Então os investigadores já diziam o seguinte, olha, qualquer tipo de colaboração que o tenente-coronel Mauro Cid vier a fazer, não é pelo caso das joias. Agora, veja, o tenente-coronel Mauro Cid, resolver tudo sobre 8 de janeiro, porque ele sabia de tudo. Então veja, nessa delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid pode ter entregue Bolsonaro não só nos casos de corrupção das joias, mas no atentado contra o Estado Democrático de Direito, o atentado contra a democracia naquela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Eu acho que é explosivo. Vocês sabem que eu tenho falado isso lá de trás, que eu estava por dentro do inquérito dessas milícias digitais, e eu dizia para vocês, Bolsonaro vai ser preso lá atrás. Se ficar demonstrado que o Bolsonaro tentou em algum momento obstruir a investigação, ele tem que ser preso preventivamente. Aí não tem história, não é o Alexandre de Moraes, ele é obrigado a fazer isso. Então, o que eu acho que pode prender o Bolsonaro é se o tenente-coronel Mauro Cid relatar uma participação do Bolsonaro, naquele caso das joias, na recompra daqueles relógios das joias. Porque aquilo foi feito para obstruir uma investigação.